Bom, criançada, dando continuidade à nossa aula de língua portuguesa, hoje nós já falamos um pouco sobre substantivos, nós já lemos um conto, nós já trabalhamos os adjetivos, agora nós vamos trabalhar com palavras com R e palavras com dois R's. Então, eu virei meu celular porque eu vou precisar escrever algumas palavras e assim fica mais fácil vocês entenderem, tá joia? Então vamos lá. Pessoal, lápis na mão, página 23, palavras com R e dois R's. Leia o trecho a seguir. Na manhã seguinte, bem cedo, o galo apareceu na cabana da aranha, carregando as ferramentas no ombro. Observem que existem, né? Duas palavras que estão destacadas, duas palavras que estão em negrito. Então, vamos lá, letra A, leia em voz alta as palavras destacadas e responda a questão. Então, todo mundo aí em casa, lendo em voz alta. Primeira palavra, aranha. Aranha, escrita com um R só. Segunda palavra, ferramentas. Lembra, pessoal, eu falo muito isso em sala de aula. Quando a gente pronuncia uma palavra, parece que a gente está mastigando a palavra. Então, a gente sente o som de formas diferentes. Quando nós pronunciamos aranha, o rá do aranha, do rã, tá na ponta da língua. Aranha. Agora, quando a gente pronuncia ferramentas, o rá parece que tá lá na garganta, parece que a gente quer limpar a garganta. Então, é diferente. Quando a gente pronuncia aranha, o som é na ponta da língua. E o ferramentas parece que sai lá da nossa garganta. Sintam a palavra. Sintam as palavras na língua de vocês e na garganta de vocês. Toda vez que vocês forem pronunciar, a melhor forma para a gente entender a pronúncia correta, até mesmo a ortografia de uma palavra, é sentindo ela na boca. E uma das técnicas que a Cássia usa é essa, tá? Então, aí tem um pontinho que ele pergunta o seguinte: nessas palavras, R e dois R's representam o mesmo som? Não, não representam. Bom, continuando aí, pessoal. Por que eu virei o meu celular? Eu virei meu celular para eu explicar para vocês uma coisinha. A letra R, pessoal, ela pode representar um som forte ou ela pode representar um som fraco, tá? Quando o R representa um som forte. Então, vamos começar aqui pelo R. Forte. O R, ele vai representar um som forte em duas situações. A primeira situação, a letra R, ela precisa estar no início da palavra. Então, toda vez que a letra R estiver no início da palavra, nós falamos que o som do R é um som forte. Então, por exemplo, olha algumas palavras que começam com R, então seria um R forte. Vamos lá? Rainha. Reino. Lembrando, pessoal, que quando a palavra se inicia com R, nunca será com dois R's, sempre será com R só. Não existe começo de palavra com dois R's, tá? Então, rainha, reino, rico, roubo, rua. Todas essas palavras, elas se iniciam com a letra R.
Então, nesse caso, nós dizemos que o som do R é forte. Então, sempre que a letra R estiver no início da palavra, nós teremos um R forte. Mas, Cássia, você falou que existem duas situações. Sim, essa daqui é a primeira situação. R no começo da palavra. Qual é a segunda situação que o som do R também será forte? Também será forte quando a letra R estiver duplicada entre duas vogais. Não entendi nada, Cássia. Bom, quando que ele vai ser forte? Quando a palavra estiver no meio da sílaba com dois R's e entre os dois R's estiverem duas vogais. Vou escrever um exemplo aqui para vocês. A palavra, por exemplo, carruagem. Então, ai, ficou apertadinho, mas foi, né? Então, a palavra carruagem, olha os dois R's aqui. Olha quem vem antes, a letra A. Quem vem depois, a letra U. Então, também terá o R forte quando tiver R duplicado. O que é R duplicado? É o dois R's. Eu falo dois R's, mas o correto de falar é R duplicado. Então, quando nós tivermos os dois R's e entre os dois R's nós tivermos duas vogais. Dá outro exemplo, Cássia? Dou sim. Essa palavra aqui, ó. Ba, ri, gu, do. Então, ó, os dois R's. Antes uma vogal, depois outra vogal. Então, nesse caso, nós falamos também que o som do R é forte. Dá só mais um exemplo, Cássia, porque eu ainda tô em dúvida. Dou sim. Olha essa palavra. Cachorro. Ó, dois R's. Quem vem antes, quem vem depois. Então, dois R's entre duas vogais. Então, nesses dois casos, nós dizemos que o som da letra R é forte. Então, quando o som da letra R é forte, quando o R iniciar a palavra, ou quando o R estiver duplicado entre duas vogais, ok? Agora, se existe o som do R forte, também existe o som do R fraco. Para o som do R fraco, então, agora vamos para o som do R fraco. Quais são as situações que o som do R é fraco? Na verdade, não são situações, é só uma situação, tá? Qual é a situação que o som do R é fraco? Quando quando o R estiver sozinho no meio das palavras. Então, toda vez que o R estiver sozinho no meio das palavras, nós dizemos que o som do R é fraco. Então, vamos algumas palavras aqui, ó. Vamos lá. Caro. Ó, um R só. Então, aqui a gente diz que o som é fraco. Caro. Hora. Ó. Parede. Ó. Árvore. Aqui a gente tem até dois R's, ó. Todos os dois são fracos, ó. Vamos lá? Sorvete.
Então, nessas situações em que a letra R estiver sozinha no meio da palavra, nós dizemos que o som dela é fraco. Agora, se ela estiver duplicada entre duas vogais ou no começo das palavras, nós dizemos que o som é forte. Som forte, som do R forte, som do R fraco, ok? Entendido? Então, voltando aí para a apostila, letra B, complete, deixa eu ver se tá dando para enxergar, peraí, isso, agora vai. Complete as lacunas da frase com as palavras forte e fraco para descobrir a diferença entre um R e o R duplicado, né? Os dois R's nas palavras destacadas. Então, qual é a primeira palavra? A primeira palavra é aranha. Olha aqui na aranha, circula o R da aranha de vocês. Ele tá sozinho no meio da palavra. Então, toda vez que está sozinho no meio da palavra, ó, na palavra aranha, a letra R representa som fraco. Fraco porque ele está sozinho no meio da palavra. E na palavra ferramentas, circulem os dois R's. Observem que antes e depois tem vogal. As letras RR representam som forte. Então, vamos lá de novo. Aranha, por que que aranha é som fraco? Aranha é som fraco porque o R está sozinho no meio da palavra. Por que que em ferramentas o som do R é forte? Porque ele está duplicado no meio da palavra entre duas vogais. Então, repetindo como é que ficou? Na palavra aranha, a letra R representa som fraco. E na palavra ferramentas, as letras RR representam som forte. Então, parando aqui para a gente fazer a página 24.